brevemente sobre qual o tamanho do mercado mobile, como o nosso convidado especial, o senhor Francisco Valim. Ele é administrador de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Valim foi CEO Net, Serasa Experian, Oi Telemar, Via Varejo, Nextel e é fundador da Bambusa Capital. Então, bem-vindo, Francisco Valim, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos nessa manhã fria, né, de São Paulo. Isso é uma raridade, vocês sabem disso, né? Mas hoje a gente vai falar sobre coisas do futuro. Nós vamos falar aqui sobre 10 anos depois do primeiro contato. Há 10 anos atrás, quase no dia 29 de junho, foi o dia do lançamento do iPhone. Mas nós temos a vantagem de esquecer rapidamente das coisas. O primeiro smartphone não foi o iPhone. Em 1992, a IBM lançou o Simon Personal Communicator. Vendeu 50 mil unidades. E nós acreditamos, então, que o smartphone, né, poderia ter começado 15 anos antes do primeiro iPhone. Essa indústria é uma indústria que mudou radicalmente a sua existência e a nossa existência. Tem um evento que comemora 48 anos daqui a 2 dias, que eu gostaria de referir a vocês, porque ele tem a ver com essa discussão aqui do iPhone. O módulo lunar desenhado para pousar na Lua no dia 20 de julho de 1969, ele tinha, comparado com o celular que vocês devem ter no bolso, 20 mil vezes menos capacidade de RAM, 30 mil vezes menos capacidade, 20 mil vezes menos megahertz, 30 mil vezes menos capacidade de RAM e 31 mil vezes menos capacidade de memória. O módulo lunar pousou na Lua. O celular que vocês carregam no bolso, quando comparado com o iPhone, o primeiro, lá de 2007, ele é bem menor. 15 vezes menos capacidade de megahertz, 31 vezes menos capacidade de RAM e 20 vezes menos capacidade de gigabytes. Então, nós estamos vivenciando essa mudança. Quem tem um celular aí, por favor, pega o seu celular. Temos 2 dúvidas que eu gostaria de perguntar para vocês aqui. Pega o seu celular, por favor. Olhem bem para ele e perguntem. Celular, celular meu. O que existe alguém que precise mais de você do que eu? A segunda pergunta remete para uma história que conta do final do século XIX, entre 1800 e 1900, antes do advento do automóvel. As pessoas estavam com um problema gigantesco em Nova York. O problema era o seguinte, era o excesso de estrume nas ruas. Nova York já era uma cidade grande e pujante, e os cavalos faziam todo o transporte. E como é que eles iam resolver esse problema de estrume? Então começaram a inventar as coisas mais variadas possíveis. A segunda pergunta que eu quero que vocês façam olhando para o celular de vocês é: o que mais você vai fazer? Porque naquela época a solução do estrume não foi dar menos comida para o cavalo ou arranjar lugares para depositar o estrume. Foi o automóvel. Uma mudança disruptiva completa da tecnologia existente. Uma forma completamente diferente de levar de A para B. Quando a gente olha a indústria do celular, desde o início do smartphone até hoje, vocês veem que é um crescimento vertiginoso. Nós estamos falando de 10 anos. São 10 anos de crescimento vertiginoso no mercado de celular. Saiu aí com pouco mais de 100 milhões de unidades em 2007, para, nesse ano de 2006, quase 1,5 bilhão de celulares, smartphones aqui falando, foram vendidos. Só que tem um probleminha nesse processo. A taxa de crescimento declina abruptamente. Se vocês olharem,
né, a taxa de crescimento que já foi na casa dos 70%, 60%, 50% até 2013, em 2016 foi 5%. Com uma taxa de crescimento tão minguada, surge então a pergunta: Houston, we have a problem? Era óbvio que a Apollo 13 tinha um problema. A pergunta é se nós temos um problema. Essa é a estimativa de vendas de smartphones até o ano 2021. Como vocês podem perceber, ela sobe até o ano de 2017, aí 18 tem um pequeno salto, e depois ela começa a estabilizar ou até cair. Esse processo de venda de smartphones, né, de novo, quando eu começo a comparar a taxa de crescimento, ele entra em taxas negativas de crescimento muito rapidamente. E se a gente pegar aqui, nessa pesquisa aqui do eMarketer, né, 2018, que é um ano que cresce bastante, né, que é o ano que vem, nós vemos taxas negativas de crescimento a partir desse processo. Então a pergunta que fica é: aonde vai esse mercado? O que vai acontecer com o mercado de celular? Bom, a boa notícia é que esse mercado é gigante. Mesmo quando ele cai, ele cresce, né? Mesmo quando ele não cresce, ele tem um número muito grande de vendas de celulares, né? Vende aí 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 600 unidades por ano. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente começa a ver que o market share tem oscilado. Outros players começam a adentrar esse mercado. Quando vocês veem aí Samsung e Apple, que são os players dominantes, que em 2015 tinham aí quase 40% do mercado, hoje já se aproximam dos 30% do mercado. E novos players começam a aparecer, a maior parte deles chineses. Com muitos players nesse mercado, aqui é um gráfico, não dá bem para entender, mas vocês começam a ver que esse mercado que já foi concentrado, ele começou a ser populado por muitas marcas novas, que a maior parte de nós aqui no Brasil, que não é especialista ou conhece da indústria, reconhece. E com relação ao sistema operacional, olha, isso aqui talvez em algum momento tenha sido uma indústria com alguma competição, lá quando começou em 2009 essa comparação, mas obviamente agora, no primeiro trimestre de 2017, só existem 2 sistemas operacionais, o Android e um outro. Porque na realidade o Android tem quase 90% da venda de todos os celulares. Quando nós comparamos as receitas das operadoras, tem aqui um outro truque importante de acompanhar. Essa aqui é a receita das operadoras americanas de celular. O que fica óbvio nesse gráfico? Que desde 2011, 12, essa indústria não cresce. Ou seja, né, eu que estou aí, né, já tive em todas as pontas desse mercado, o celular continua crescendo, com ameaça de redução de crescimento, ou com redução de crescimento, ameaça de crescimento negativo, e as operadoras já vivem de crescimento zero ou negativo há 4 ou 5 anos. Como é que esse mercado funciona? Na realidade, quando a gente compara essa taxa de crescimento negativa nos últimos 4 ou 5 anos, e a gente compara o tipo de uso que é feito, isso aqui é gigabyte por mês, no Canadá, nos Estados Unidos e no resto do globo. A expectativa é que em 2019, esse crescimento tenha multiplicado por 3 ou 4 vezes. Então, o celular vai transacionar ou vai trafegar um volume de dados 3 a 4 vezes maior do que ele trafega hoje, e a perspectiva de crescimento da receita das operadoras é zero ou negativa. Obviamente, tem uma equação aqui que causa uma certa dúvida, até porque as operadoras, hoje no Brasil, já representam só 15% do mercado de compra de celular. Eles não compram mais, só 15% dos celulares vendidos no Brasil são vendidos através de operadoras. Esse número já foi ao contrário. Eles já representaram 70%, 80% das operadoras do que se vendia no Brasil, e hoje só 15% é vendido através das operadoras. Essa é uma simbiose, um parasitismo, algum tipo de
coisa acontece entre a indústria do operador e a indústria do celular, que obviamente tem aí alguma discussão para fazer. Por região, vocês comparam que nos Estados Unidos, apesar do crescimento ser maior aqui entre 2015 e 2021, uma fonte da Ericsson, quando a gente pega a América Latina, na realidade, ela cresce muito mais. Ela cresce quase 6 vezes na América Latina, enquanto que nos Estados Unidos ela cresce pouco mais de 4 vezes. Mas o volume de dados que trafega no celular mudará drasticamente. Ele, inclusive, vai continuar fazendo ligação. Mas talvez essa seja uma das inovações, um celular que não faz ligação, né, que não tem a capacidade de digitar ali o número de dígitos e falar com alguém na outra ponta, a não ser através de algum aplicativo que usa também a banda de dados. Quando a gente olha isso aqui, nos gastos de telecom estimados até 2020, a realidade é a mesma. Nenhuma expectativa no crescimento dos gastos de telecom nos próximos anos. Ou seja, o consumidor quer o celular, mas não quer pagar mais pelo consumo que ele tem. Como o bolso dele é finito, quem vai ganhar essa batalha? As operadoras vão conseguir cobrar mais pelo serviço que elas entregam e diminuir a capacidade do consumidor e, portanto, ele vai ter menos dinheiro para investir em celular? Ou o consumidor vai continuar fazendo upgrade constante de modelo e tentar diminuir ao máximo, ou barganhar ao máximo, o custo que ele tem com as operadoras? A grande dúvida fica na penetração de celulares na população mundial. Quando nós olhamos aqui em 2015 e 2016, entre 25% e 30% da população mundial hoje tem um celular, smartphone. Estou sempre falando de smartphone, tá? Não estou, nem sei o que é um feature phone, depois alguém me explica. Sempre de smartphone. Se essa penetração chegar a quase 40% em 2020, os números que eu falei lá atrás se manifestam verdadeiros. Ou seja, crescimento zero negativo de número de celulares novos, de smartphones novos sendo vendidos. Mas aqui está a grande aposta desse mercado. Será que esse mercado pode penetrar a números muito superiores aos que estão já projetados? Este aqui também é do eMarketer. Pergunta é, como alinhar os planetas? Como é que a gente alinha todos esses interesses que estão nessa indústria? E a gente vai ter oportunidade daqui a pouco de discutir com os especialistas da indústria sobre esse mercado. As dúvidas, né, as oportunidades desse mercado são o seguinte: ele vai continuar sendo um mercado muito relevante para fabricantes e varejistas. A diminuição da participação das operadoras e o volume de aparelhos continua sendo muito grande e, portanto, ele continuará sendo relevante tanto para fabricante quanto para varejista, esse mercado de celular, de smartphone. Como eu já comentei, novas oportunidades surgem do fato das próprias operadoras não estarem mais vendendo celular. Canais diretos ao consumidor, outros canais de varejo, outras oportunidades podem surgir dessa oportunidade que hoje é verdade no Brasil e fora do Brasil. E algumas dúvidas para os nossos colegas é a seguinte: primeiro, qual a velocidade de adoção de smartphone da população do mundo? Qual a velocidade? Essa velocidade é a principal variável a ser entendida de como esse mercado vai evoluir. O segundo ponto é, existem specs que vão mudar o mercado? Quando vocês olharam para o celular de vocês e perguntaram o que mais ele pode fazer por vocês, a resposta foi, alguma coisa em specs que vai mudar esse mercado? Assim como o iPhone revolucionou a indústria 10 anos atrás, existe algo que vai revolucionar essa indústria nos próximos anos? Ou será que esse é um mercado que eu chamo de corrida para o fundo do poço? Os diversos fabricantes, né, lançam mais specs e cobram menos pelo novo modelo de celular,
até chegar ao fim daqui, margem zero, né, retorno menor que o capital investido para os acionistas? Então, essas são as perguntas que nós precisamos levar para casa, que nós vamos tentar resolver e equacionar aqui no nosso painel daqui a pouco. Será que os fabricantes serão capazes de vencer essa batalha das ineficiências estruturais que a indústria tem? Com isso, eu só gostaria de agradecer a participação de vocês aqui. Nós vamos ter outras discussões aqui com relação ao mercado brasileiro, pelo Igor da GFK, e um painel com participantes da indústria, que vai nos ajudar a entender melhor algumas das respostas dessa indústria nesse mercado e no mercado mundial. Muito obrigado. Pode deixar. Isso. Agora podemos fazer perguntas aí. Tem dúvidas? Alguma curiosidade? Perguntas? Nenhuma pergunta? Todo mundo já sabe o que vai acontecer? Muito obrigado.